Cada descoberta de múmia é como uma pequena peça do quebra-cabeça, ajudando os pesquisadores a adicionar outra peça reveladora ao quadro geral do Antigo Egito. No entanto, como mostraremos em breve, algumas dessas descobertas significam que podemos jogar nossos livros oficiais de história no lixo. Mas os outros achados de múmia que vamos apresentar a vocês hoje são comoventes, espetaculares e às vezes até bizarros. Ou você já sabia que alguns dos habitantes dos faraós já eram tatuados? Antes de começarmos, certifique-se de apertar o botão de curtir e tocar o sino de notificação para mais vídeos. Você quer saber quais achados inovadores os arqueólogos registraram? Então fique ligado até o final e mergulhe conosco no mundo místico das múmias. Kuwi. Os antigos egípcios são conhecidos por terem sido mestres na preservação do corpo, mas uma nova descoberta espetacular sugere que podemos estar dramaticamente errados sobre a história da mumificação. Assim, em 2019, os pesquisadores descobriram o corpo mumificado de um nobre de alto escalão chamado Kuwi. Uma análise aprofundada revelou que ele já havia sido enterrado há 4.000 anos. O problema é que até agora os especialistas assumiram que a antiga arte egípcia da mumificação só foi aperfeiçoada 1000 anos depois. Quando perguntada sobre a descoberta sensacional, Salima Ikram, chefe de egiptologia da Universidade Americana no Cairo, disse: "Se essa é uma múmia do Império Antigo, precisamos revisar fundamentalmente todos os nossos livros sobre mumificação." O mesmo também se aplica à história geral do Antigo Império. Assim, a preparação dos mortos também estava indissociavelmente ligada aos materiais utilizados e à sua origem e às rotas comerciais associadas. Embora os habitantes do Antigo Império também praticassem um tipo de mumificação, era extremamente simples em comparação com as técnicas posteriores. Assim, os mortos eram apenas completamente secos, com o foco principal na aparência externa. Órgãos internos raramente eram removidos e resinas quase nunca usadas. A múmia Kuwi, por outro lado, se assemelha mais àquelas que geralmente eram feitas 1000 anos depois. Descoberto em uma tumba magnífica em Saqqara, o parente da família real foi esfregado com resina de árvore preciosa após sua morte e depois envolto em bandagens valiosas. Lady Ray. Uma das coisas mais assustadoras sobre as múmias é como elas parecem reais. Quando vemos alguém que morreu há milhares de anos em um estado tão bem preservado hoje, um sentimento irreal inevitavelmente se instala em nosso peito. A mulher múmia, conhecida como Lady Ray, também nos dá uma dessas percepções autênticas de tempos passados. Quando Ray morreu, por volta de 1530 a.C., ela tinha entre 30 e 40 anos, cerca de 1,5 metro de altura e constituição esguia. O estado de conservação do cabelo nos surpreende hoje. A análise dos especialistas mostrou que Ray sofria de arteriosclerose e também é certo que ela serviu como ama da filha do faraó, a Mose Nefertari. Múmias de crocodilo. A visão de um crocodilo pode tirar o suor do medo da maioria de nós, mas no Antigo Egito os poderosos lagartos blindados eram reverenciados como animais sagrados. Essa profunda reverência também se expressava na adoração do deus crocodilo, Sobek, que também personificava a água e a fertilidade. Se você gosta, Crocodilópolis representava o auge urbano da antiga adoração egípcia do crocodilo. Esses répteis que morreram nos templos sagrados foram então embalsamados e enterrados com honra. De milhares de múmias de crocodilos encontradas até agora, a maioria era jovem. No entanto, os servos dos faraós também prepararam espécimes com mais de 5 metros de comprimento. Ter-Mummy. No entanto, os crocodilos não eram de forma alguma os únicos animais adorados como criaturas divinas pelos antigos egípcios. Gatos, ratos, carneiros e até gazelas também foram mumificados depois de mortos e colocados em túmulos elaborados. Algum tempo atrás, os pesquisadores descobriram uma múmia de gazela, que provavelmente já foi o animal de estimação de uma rainha. Envolta em bandagens preciosas e colocada em um caixão de madeira, o animal seguiu seu falecido dono para a vida após a morte. O mesmo era verdade para o cão real cuidadosamente preparado.
Durante sua vida, o melhor amigo do faraó teve permissão para desfrutar de alguns confortos especiais. Os pesquisadores estimam que o amigo de 4 patas foi alimentado apenas com as iguarias mais preciosas e mimado de acordo com todas as regras da arte. Outras múmias de animais feitas pelos antigos egípcios incluíam touros, macacos e pássaros. Tutancâmon. Faraó Tutancâmon, ou o rei cuja abertura do túmulo desencadeou uma maldição cruel. Desde que o local de descanso final de Tutancâmon foi redescoberto por Howard Carter em 1922 no Vale dos Reis, a abertura da câmara funerária foi acompanhada pelos mitos e lendas mais assustadores. De acordo com isso, os antigos egípcios cobriam a tumba do monarca com feitiços sombrios que trariam ruína absoluta para qualquer um que ousasse entrar na câmara. Quando Carter se deparou com o túmulo quase intocado, não havia muitas evidências de uma maldição mortal. A opressão que se espalhou ao ver o sarcófago e os preciosos bens do túmulo era muito grande. Como já mencionado, no entanto, foram principalmente os incidentes intrigantes que ocorreram após esse estrondo arqueológico que chegaram às manchetes. Acima de tudo, isso inclui a morte inesperada de Lord Carnarvon, que havia financiado as escavações. No entanto, outras pessoas que estavam envolvidas na abertura da tumba ou que haviam entrado nela, logo morreram misteriosamente. Esses eventos inexplicáveis poderiam ter contribuído para Tutancâmon ser o único faraó conhecido ainda descansando em sua tumba original. Ramsés II. Como um dos faraós mais importantes do Antigo Egito, Ramsés II esteve no poder por cerca de 66 anos. Durante seu reinado, o império experimentou um apogeu cultural e econômico que nunca mais se repetiria. Redescoberta por ladrões de túmulos em 1881, a múmia do rei começou a se deteriorar no Museu Egípcio do Cairo. Para evitar que o cadáver fosse completamente destruído, Ramsés II deveria ser transportado para a França e preparado profissionalmente. Um pequeno fato engraçado: embora o faraó já estivesse morto há mais de 3.000 anos, ele precisava de um passaporte válido para entrar na França. Felizmente, o falecido recebeu o documento e, após ser recebido com todas as honras militares, a equipe de quase 100 especialistas de pesquisadores egípcios e franceses conseguiu trabalhar em tempo hábil. Durante a investigação ficou claro que Ramsés era ruivo e teve que andar com uma bengala em seus últimos anos devido a um problema nas costas. Na época de sua morte, o rei tinha cerca de 85 anos. Felizmente, os cientistas não só conseguiram obter algumas novas informações inovadoras sobre a antiga arte egípcia da mumificação, mas também removeram completamente o fungo que havia se apoderado do cadáver. Múmias infantis. Como acabamos de contar, Ramsés II atingiu a orgulhosa idade de 85 anos. No entanto, o faraó representava a exceção absoluta, porque a expectativa média de vida no Antigo Egito era de apenas 30 a 55 anos. A descoberta de várias múmias de bebês prova que muitos habitantes dos faraós morreram muito antes. Esses eram principalmente descendentes de reis que morreram logo após seu nascimento. Em alguns casos, até mesmo fetos foram mumificados. Em 2021, os arqueólogos rastrearam novamente a primeira múmia grávida conhecida de todos os tempos. Múmias Chinchorro. A mumificação está intimamente ligada aos costumes da cultura egípcia antiga. No entanto, isso não significa que os habitantes dos reinos faraônicos fossem os únicos que preservavam conscienciosamente os corpos de seus mortos. De fato, acredita-se que os mortos da cultura Chinchorro sejam as múmias mais antigas do mundo. Descobertas em 1917 perto da cidade chilena de Arica, as múmias Chinchorro foram feitas cerca de 2.000 anos antes de os antigos egípcios começarem a revestir seus reis com resina e envolvê-los em bandagens. Em detalhes, os Chinchorro, que viveram no norte do Chile e no sul do Peru, de cerca de 7.000 a 1.500 a.C., envolveram seus mortos em simples panos de linho de junco antes de enterrá-los superficialmente no solo seco do deserto. No entanto, os cadáveres correm o risco de serem destruídos como resultado das mudanças climáticas. Enquanto o clima seco do deserto do Atacama preservou as múmias por milhares de anos, o aumento da umidade está fazendo com que a pele praticamente se desfaça em lama negra. Múmia de lama. Como mencionado anteriormente, a maioria das múmias egípcias antigas foram esfregadas com resina para preservação.
No entanto, alguns pesquisadores do sul do Egito encontraram uma múmia muito incomum, que provavelmente incorpora o resultado de uma medida de austeridade muito especial. Consequentemente, o cadáver não foi embalsamado com resina de árvore perfumada, mas com uma espessa camada de lama. Aparentemente, a população em geral tentou imitar os costumes de mumificação das classes altas. No entanto, como os materiais utilizados para os enterros de reis e outros eram extremamente caros, o povo teve que recorrer a alternativas mais baratas. Em detalhes, a múmia de lama é uma mulher que morreu na casa dos 20 anos e foi colocada em um caixão algum tempo depois de sua morte. Múmia de 2.300 anos. Quando exatamente começou a mumificação de personalidades especiais no Egito, não está claro até hoje. Foram encontradas algumas novas múmias a cerca de 40 quilômetros a sul do Cairo, numa antiga necrópole dos primórdios do Antigo Egito, de particular importância para o estudo desse ramo da ciência. As múmias foram descobertas em 8 caixões de pedra, que não foram apenas enterrados em sarcófagos especiais, mas também estão em condições particularmente boas. Acima de tudo, porém, é a idade das múmias que rapidamente desempenhou um papel importante. As descobertas, que são particularmente impressionantes por causa dos elaborados sarcófagos e supostamente representam uma imagem dos mortos em cores vivas, já têm cerca de 2.300 anos. Em conexão com o bom estado das múmias, provavelmente devido ao processamento único, talvez se possa aprender mais sobre o desenvolvimento da mumificação. É precisamente aqui que se encontram algumas das origens do Antigo Egito e algumas das pirâmides mais antigas da história da época. Um achado emocionante. Múmia com língua de ouro. Há muito tempo existe um consenso científico de que a religião egípcia e os rituais funerários estavam intimamente ligados à crença na vida após a morte. Até hoje, no entanto, sempre ficamos surpresos ao descobrir que trabalho as pessoas fizeram para tornar a vida após a morte dos mortos o mais fácil possível. Por exemplo, as ricas oferendas nas sepulturas eram uma forma de manterem seu padrão de vida no mundo dos mortos. Ainda mais importante, no entanto, às vezes era a oportunidade de se comunicar com os deuses e outras pessoas mortas. Assim, rapidamente se encontrou uma explicação para uma língua de ouro encontrada na boca de uma múmia. Formada em ouro e sem dúvida em forma de língua, destinava-se também a garantir que os mortos tivessem um meio de comunicação na vida após a morte. Em geral, o culto à morte parece ter desempenhado um papel ainda mais importante do que se supunha anteriormente. Não apenas a substituição artificial de órgãos pelos mortos sem caixa, mas também as máscaras mortuárias realistas que os particularmente ricos e poderosos entre eles colocaram em seus túmulos. Tumba de Nefertiti. Como esposa do faraó Akhenaton, Nefertiti é uma das figuras mais famosas da história egípcia antiga. Eventualmente, no decorrer de sua vida, a rainha tornou-se corregente e possivelmente teve uma influência central nos assuntos de Estado. Hoje, porém, não há vestígio de Nefertiti. Ninguém sabe onde está localizada a sepultura em que a esposa do rei foi enterrada há mais de 3.000 anos. No entanto, isso não se aplica a todos. O arqueólogo Nicholas Reeves realmente acredita que encontrou uma pista quente a esse respeito. Segundo o americano, a tumba de Nefertiti fica no lendário Vale dos Reis. Ainda mais, os pesquisadores ficaram bem em frente à câmara funerária sem saber. De acordo com isso, a múmia descansaria em uma câmara murada escondida, na mesma sala em que a múmia de Tutankhamon foi descoberta. Pelo menos é o que sugerem as varreduras da câmara mortuária real, que revelam algumas rachaduras perceptíveis na parede. O futuro mostrará se esse é realmente o caso. Até agora, muitos historiadores debatem essa teoria e afirmam que a tumba de Nefertiti ainda precisa ser descoberta. No entanto, parece que mais pessoas estão começando a aceitar a ideia de que seu túmulo pode estar escondido à vista de todos. Se isso for verdade, a redescoberta de sua tumba pode lançar luz sobre muitos mistérios egípcios antigos. Até agora, a verdade ainda não foi revelada. Múmias tatuadas. Basicamente, pode-se pensar que as tatuagens são uma moda relativamente nova do nosso tempo, mas isso não é verdade. Na verdade, os adornos corporais têm uma história que remonta a séculos. Por muito tempo, Otzi foi considerado o exemplo mais antigo conhecido de uma pessoa tatuada. De fato, o corpo da múmia glacial é decorado com 61 figuras geométricas, linhas e pontos. Em 2018, no entanto, Otzi teve que ceder seu título às múmias descobertas em Gebelein, no Alto Egito.
Os falecidos o levaram a uma idade estimada de 5.350 anos, tornando-os 50 anos mais velhos que seu famoso colega do sul do Tirol. A mulher múmia usava decorações escuras no ombro direito e nas costas, uma linha e 4 símbolos em forma de S seguidos. Um poderoso touro e uma chamada ovelha guará foram imortalizados no braço direito do homem. No entanto, quase nada se sabe sobre os antecedentes das múmias e o significado exato das tatuagens. No entanto, a investigação mostrou que o homem foi esfaqueado pelas costas quando tinha cerca de 20 anos. Então, pessoal, agora é a vez de vocês. Qual múmia mais te fascinou? Deixe-nos saber nos comentários. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para nunca mais perder um vídeo. E com isso, obrigado por assistir. Se cuidem e até a próxima!